E aí, pessoal do canal Preparação e Educação, tudo bom? Hoje a nossa entrevista é com o senhor Luciano Lúcio, secretário de Educação do município de Tanguá. Ele vai contar para nós aquilo que ele já vem fazendo, aquilo que ele já vai fazer e outras cositas mais que vão suscitar a tua dúvida aí, para que você possa entender como é que funciona a educação aqui em Tanguá. Primeiro eu quero agradecer a professora Adriana Mendonça, que nos ajudou aqui, fez o meio de campo para nós aqui dessa entrevista. Agradecer ao secretário desde já, porque ele deu um espaço na agenda dele que é cheia, para poder dar atenção para nós do canal. Tudo bom, Luciano? Tudo tranquilo? Tudo jóia, professor. Beleza? Então, vamos começar? Ser bem breve. Eu queria que você faça a tua biografia. Como é que hoje você chegou aqui? Como é que você já estava? Você é dessa cidade? Eu sei que você foi professor ou é professor ainda. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história para os nossos seguidores. Vou resumir. Bom, fica à vontade, fica à vontade. Sou professor de História por acidente de percurso. Eu resolvi, durante muito tempo, eu cheguei a passar pela economia na rural, mas não fui. Fiquei com medo de sair da barra da saia de mamãe. Logo depois, como um bom jovem de 17 para 18 anos, os problemas, as revoltas, as polêmicas familiares, né, inerente aí a tantas famílias que passam, né, por problemas como os que eu passei, eu descobri o Taekwondo. Fui me virando, tem a história profissional no meio aí, acabei virando funcionário de locadora, virei dono de videolocadora, representante de algumas empresas e tal. E nesse meio do caminho, entre a universidade, a faculdade de 90, que eu não fui para rural, eu descobri o Taekwondo e fui fazer o Taekwondo e deixei de lado. Fui cuidar, casei, fui cuidar do meu estabelecimento, do meu comércio. E à medida que o tempo foi passando, a própria necessidade de formação e o envolvimento com a política. Eu, quando era pequeno, eu queria ser super-herói, depois eu queria ser bombeiro, depois policial, depois político. Jogador de futebol nunca passou na tua cabeça, não, passou, né? Eu fiz até meus gols de artilheiro em vários. Nós vamos acreditar, né? Pode acreditar, tá aí. Mas, resolvi estudar, num momento muito difícil da minha vida, e fui aprovado para a UERJ, e fui fazer formação de professores, fui fazer história, pensando na política. Em 2000, virei vereador, fui candidato a vereador, já tinha sido em 96, ganhei a eleição, já estava na UERJ, entrei em 98 na UERJ. E lá no 6º período de história eu me descobri professor. Inclusive tem algumas pessoas, a Beatriz, que sou péssimo de sobrenome assim, uma antiga, um quadro valoroso do CEP do estado do Rio de Janeiro, que foi minha professora de estrutura e tal, sofreu muito na minha mão. E eu sempre, nas aulas de didática, sempre arrumando problema com todo mundo. Mas um belo dia eu me descobri professor. E tomei um susto, porque eu não fui ali para ser professor, apesar, porque eu fui para a FFP, tudo era medo, né? Eu não tinha grana, eu sustentava a família, pagava aluguel e fiquei com medo. E falei, bem, aqui na UERJ a relação vaga batia 5 por 1, eu falei, aqui dá para mim. Naquela acho que foi até 8 por 1. Enfim, me descobri professor, tentei ser fui candidato a prefeito, uma loucura que eu fiz, naquele momento uma loucura que eu fiz. A gente estava numa fase muito boa enquanto secretário de cultura que eu virei, ganhei a eleição em 2000, e tudo que eu botava a mão dava certo. Uma das bandeiras era a secretaria, criar a Secretaria de Cultura, eu fui o primeiro secretário de Cultura, e o prefeito criou aquela secretaria com a condição que eu assumisse. Mas foi um momento de arrogância da minha parte, como tudo dava certo, eu virei um garotão aos 33 anos de idade, até que tudo deu errado. Tive uma parceria com o hoje prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi na minha casa, me convenceu a ser candidato a prefeito, alguns políticos da região, numa eleição que eu tinha a certeza da reeleição, mas achava que tudo era possível. Naquela eleição, Carlos Pereira ganhou a eleição, já tinha perdido, ganhou aquele pleito, já tinha perdido 2 eleições, e eu me vi um filho recém-nascido no colo e sem perspectiva de nada, eu não tinha nada. Eu tinha uma formação que eu não tinha aproveitado essa formação, ou melhor, usei no contexto da política, mas passei um ano e meio muito difícil da minha vida, mas eu agradeço todos os dias a Deus por tudo que eu passei.
dizem que é o pão que o diabo amassou. O meu ele amassou, deitou em cima, rolou, pisou de novo, chamou os operários dele para poder amassar juntinho, mas foi maravilhoso. E ali eu resolvi fazer concurso público. Virei subsecretário de Educação, inclusive a foto está ali. O atual prefeito, ele era o secretário, eu era o sub. Ali foi quando eu recuperei meu mandato. Não dá para pegar aqui. Vou pegar aí. Eu recuperei, não está tão pertinho, não dá para ver o rosto muito bem. Eu recuperei o mandato ali, foi em 2008, eu fui o sub dele em 2007. Uma longa história também, porque eu era adversário do Carlos Pereira e o Carlos Pereira me convida para fazer parte do momento que eu já estava... Adversário diferente de inimigo. Pois é. E eu já estava pensando em sair, já tinha uma proposta para trabalhar lá em Realengo, numa escola, administrar uma escola. Enfim, ali foi minha diplomação, eu convidei o Rodrigo para me diplomar. Mas resolvi, mesmo com o mandato, fazer o concurso público, porque eu não tinha, nessa fase difícil, eu consegui um contrato, devo muito ao professor Carlos Henrique, que era diretor do Visconde, em Itaboraí. Aqueles contratos que o Estado liberava, não tinha para Itaboraí. Mas ele brigou, ele descobriu uma história. Eu trabalhei também numa empresa de corretagem, peguei uma academia em Itaboá para administrar. E a menina que era vendedora da loja falou: por que você não tenta e tal? Aí fiz a inscrição. Eu sei que ela chamou um dia, ele comprou um barulho, a regional era do lado ali do Visconde. E eu trabalhei durante um tempo ali. E já tinha feito um concurso público, que não era para o magistério, enfim. Foi até engraçado, porque o primeiro concurso que eu fiz eram 60 pontos possíveis, eu fiz 58, saí com a minha esposa para comemorar, e no dia seguinte o jornal deu de manhã que teve um problema numa aplicação de prova em Niterói, o concurso foi anulado, tive que fazer de novo. E aí, não precisa nem dizer que eu tomei pau, né? Enfim, depois eu passei no concurso, virei professor do Estado e professor da rede municipal. Na política, durante um bom tempo, estou nela de certa forma. Mas aí, após essa formação, eu virei professor de História, fiz uma pós em docência do ensino superior, tenho uma pós em Ciência Política, em Gestão Pública e em Liderança e Desenvolvimento de Equipes. Estou fazendo mestrado em Ciência Política. E assim, é tanta história que eu estou tentando filtrar aqui, porque dentro dos mandatos já fui de tudo, fui primeiro secretário 3 vezes, fui líder de governo, fui líder de oposição, fui presidente de Câmara 2 vezes, acertei e errei muito, mas acho que acertei mais do que errei. Entre as coisas, as oportunidades que tive de fazer pela cidade, algo que me orgulha muito, que foi a dita barragem, que as pessoas não têm ideia. Ainda não tem, poucas têm. 10 vezes maior que Brumadinho, ia ser instalado em Tanguá, por conta de uma necessidade de Maricá. E essa história de bastidor, um dia eu vou escrever um livro sobre ela. E eu só consegui impedir, porque eu dei o pontapé inicial, claro que eu não impedi nada sozinho, mas esse pontapé inicial, porque eu tinha um contato direto com o governador Wilson Witts, o Hélio Cabral, que era o presidente da SEDAI. Eu consegui mostrar para ele que existia um contrato bilateral entre Maricá e a SEDAI, passando por cima dos outros municípios, mas a gente conseguiu peitar todo mundo e evitar algo que seria, no mínimo, um elefante branco aqui, no mínimo. Eu não sei se 550 hectares, não sei nem fazer essa conta, acho que é 10 mil metros no hectare, acho que é isso, e 25 metros de altura, e é uma coisa... Mas priorizei a vida política durante um bom tempo, até que resolvi ser candidato a deputado estadual, existiu um projeto em curso, que é outra coisa também que é a história de bastidor. Me senti prejudicado pelas pessoas que estavam ao redor, eu digo, dentro de uma estrutura de poder. Mesmo assim, eu surpreendi todo mundo. Eu tive 6.106 votos sozinho. Eu uso sozinho, claro que não estou falando dos apoiadores, sim da estrutura de poder que me abandonou. Sim. Que quando percebeu o erro, tentou refazer aquele caminho, mas era um caminho que já não existia para mim. No final do meu mandato, eu fui presidente 2 vezes, foi no final da gestão do anterior prefeito e no início da segunda gestão dele. Eu resolvi, não tinha mais clima para ser presidente, eu não queria mais, eu estava desgastado. Eu estava com problemas relacionados à minha vida particular, mas eu percebi que eu estava entrando num quadro de depressão. Resolvi estudar.
Foi quando eu descobri a ciência política. Sempre gostei de pesquisa e tal, eu já tinha uma empresa de eventos pequenininha por causa da minha banda, eu sou músico, tem uma outra história grande por conta disso. E a minha empresa, que hoje se chama Adarte, Pesquisa de Opinião e Eventos, eu não errei nada nesses 4 anos. Eu tenho um caminho promissor nisso aí, por isso estou fazendo mestrado em ciência política. E decidi que nesse momento o foco seria a minha empresa, no meu particular, e a Secretaria de Educação, que foi um acidente de percurso. Por que acidente de percurso? Porque eu tinha certeza que ganhava a eleição, pelo trabalho que a gente tinha feito e eu criei um nome na cidade. Às vezes, Luciano é metido, mas ninguém sabe mais do que ele, conhece mais do que o legislativo. Eu nunca me achei metido nem arrogante, eu sou um cara na minha. Mas eu gostava desses adjetivos, porque ninguém colava de ladrão, sempre colava. Então eu sempre deixei colar. Eu nunca me importei. Nunca me importei com isso. E eu sabia que eu estava entre os 5 mais votados, porque como eu trabalho com pesquisa, tanto que eu acertei quase todos e conversava com quase todos que estão no poder, e de repente aconteceu aquelas coisas que não se explicam, que a gente não consegue entender, né? Quando eu fui realmente o 5º mais votado, e o partido que tinha 17 candidatos, 16 performaram pessimamente, e o tal do coeficiente eleitoral, que já fez um sentido, na minha opinião, quando você podia falar de bandeira partidária, você podia falar de ideologia. Hoje eu não vejo muito sentido mais nisso. Eu perdi a eleição e senti muito aquela perda, porque eu não perdi para o Jorge. Eu não perdi porque o povo não votou. Eu perdi para a regra. E aí eu fui surpreendido pelo prefeito, que já tinha feito um convite lá atrás. Ele falou: olha, eu quero criar a Secretaria de Ordem Pública, Infraestrutura e Ordem Pública, gostaria que você assumisse. Eu falei: mas eu acho que eu não tenho esse perfil. E a gente tinha ficado, outra história também, fiquei 6 anos sem falar com o Rodrigo, uma briga boba de 2 cascas grossas, que nada tem a ver com estrutura de poder direto. E quando o Rodrigo me convida para ser o secretário de Educação, depois de outras questões internas, eu tomei um susto, porque eu não esperava. Até falei: você tem certeza que sou eu que você está convidando? Ele: sim, exatamente pelo seu jeito, pelo que você é. Eu acho que não tem... Enfim, estou secretário de Educação e isso me traz uma tranquilidade, porque como não foi nada planejado, não foi nada acordado, e eu não tenho apego nenhum a esta cadeira, meu apego ele é 0, eu tenho felicidade de estar aqui. E quando eu chego na secretaria, eu acho que você vai, eu já estou indo direto, nem sei se já teve, eu já até ultrapassei, que você perguntou sua formação. Fica à vontade. Eu estou falando que já foi. Não, fica à vontade. Quando eu chego na educação, eu chego com um olhar de desconfiança, porque as pessoas conheceram o vereador combativo, que, modéstia à parte, sempre me abasteci de argumentos, mas sempre fui muito, muito duro. As pessoas achavam que o vereador ia sentar aqui. E quando eu sento aqui, a primeira coisa que eu busco fazer é empoderar as pessoas que estão ao meu redor e entender aonde se errou, onde se acertou, evitar a tal da caça às bruxas, né? Enfim, até porque você falou de formação, eu vou parar por aqui, porque eu vou adiante. Mas formação, ela viro professor de História por um acidente de percurso, faço uma pós, porque precisava fazer uma pós, aí eu fiz docência. Na verdade, eu lembrei, tinha uma universidade, que eu trabalhei também, ajudei na empresa que construiu, que era a Omni, que hoje isso é FACNEC. Qual é o nome, Itaboraí? Qual é o nome da faculdade? Até esqueci, não é da FACNEC, não, Faces Brasil agora, que é ali perto da Casa Bahia ali. Mas eu ajudei ali, eu trabalhei para um dos sócios ali. E quando ele começou a formar, você não precisava, não sei se está assim ainda, um percentual não precisava ter mestrado, bastava ter pós. E que eu falei: bom, eu vou fazer uma pós em docência no ensino superior, porque isso me habilita a trabalhar com ele, eu já vinha trabalhando com ele. Depois os caminhos, enfim, aí depois eu fiz a ciência política, que foi algo fundamental para mim, que mudou um momento de depressão que eu estava entrando, que me trouxe para essa possibilidade nova de algo que virou algo, já virou minha profissão, aquela que eu mais gosto. Professor em sala de aula, esse é o 2º ano que eu não estou em sala de aula, estou há 20 anos em sala de aula. Ano passado, 20 anos até 2020. Ainda que o novo normal nos colocasse na sala de aula de uma forma virtual. Aquele cara que achou que não era professor.
E por conta da administração, eu ouvi numa reunião, não foi nem um deboche, mas um técnico, ele sorriu por uma questão errônea que eu falei, eu resolvi fazer uma pós em gestão pública. E aí eu fiz uma pós em gestão pública e fiz a liderança e desenvolvimento de equipes por conta de tudo que eu estou inserido. E agora o mestrado. Acho que é isso, senão, cara, eu vou aqui. Em relação à formação, eu paro por aqui. Luciano, fala aí sobre as suas realizações frente à Secretaria de Educação nessa gestão. O que já aconteceu? Não conta ainda o que você vai fazer, não. Conta o que você já fez ainda de hoje para trás para a gente poder saber o antes e o presente. Como eu te disse, o primeiro grande desafio era conquistar a equipe. Não ser apenas um gestor que chegou aqui porque é um cargo político. Ainda que eu seja do quadro efetivo do município da educação, eu precisava mostrar para a equipe que existia alguém aqui. Eu acredito em hierarquia, eu gosto de hierarquia, mas eu gosto muito de decisões compartilhadas, gosto de delegar, a gente cobra, mas gosto de delegar, enfim. Então acho que a primeira grande conquista foi o empoderamento das pessoas. E isso é algo que me deixa muito feliz, já ouvi em vários momentos, já senti esse reconhecimento e já ouvi. Já ouvi frases, por exemplo, eu trabalhei um período sob coação, hoje eu trabalho feliz. Então, isso é algo para mim, que é a grande conquista, a grande realização. Depois, fazer com que determinadas situações que eram consideradas impossíveis, que a gente provasse que não é que eram impossíveis, é porque elas, ao serem iniciadas ou ao se buscar esse diferente, te tira da zona de conforto. E o que faltava era que as pessoas tivessem coragem de sair da zona de conforto. Como o prefeito também é um cara de vanguarda, Rodrigo não é um educador que passou pela Secretaria de Educação, teve seus problemas, como a gente estava conversando em off aqui, os problemas sempre vão existir, mas até hoje ele é tido como, isso eu que trabalho com pesquisa posso dizer, pela maior parte da população, como o melhor secretário de Educação que passou, e com todo respeito aos outros secretários, não estou aqui desmerecendo ninguém, mas perante a opinião pública, o Rodrigo conseguiu marcar a passagem dele por aqui. E ele tem uma visão de vanguarda, isso facilitou muito. Quando eu apresentei para ele, a primeira coisa que eu apresentei para ele, quando eu firmei com ele, foi no último comício, um comício virtual na minha casa, no dia 4 de novembro de 2020. Quando eu falei do Lona na Lua para ele, eu falava, cara, eu tenho uma promessa de um grupo de empresários, que se a gente tiver na estrutura de poder, eu nem sonhava em ser secretário, eu estava falando enquanto um vereador que se considerava no quinto mandato, tinha certeza, não por arrogância, né? Tanto que eu fui o quinto mais votado na cidade, que teve, sei lá, 200 candidatos. E ele falou, não, você pode ter certeza que a gente vai, é a área, nós vamos disponibilizar. Então eu acho que a grande conquista, ela perpassa aquilo que as pessoas imaginam quando falam especificamente da educação. Por que perpassa? Porque o Lona na Lua, para quem não conhece, Lona na Lua é uma instituição cultural, cidadã, que transforma vidas, que começou por um garoto que sempre teve fama de fracassado, que sempre teve altas habilidades, mas era como um bom garoto de altas habilidades, também tem a sua deficiência, e ele era hiperativo, então ele passou pela escola ouvindo de vários professores que ele era um fracassado. Esse fracassado, em cima de botar uma lona na lua. Enfim, aparece o Luciano Huck, aparece a Rede Globo, Lona na Lua de Rio Bonito se materializou, saiu daquilo criado por ele e vira uma estrutura do Luciano, aquela que faz aquela reforma, aquela coisa toda, vira Criança Esperança. Várias das propagandas da Criança Esperança que vocês assistiram são de pessoas dali. Vários artistas como Magno Navarro, que é um apresentador que passou pelo Lona na Lua, a gente estava conversando recentemente, veio aqui com a gente, e a gente consegue trazer, acho que é o telefone ali, se tiver aqui, eu nem uso, ah não, é o da assistente ali, pensei que fosse ramal. É seu? Não. Ué, mas não é meu também não, alguém esqueceu isso aí. Mas vamos lá. Fica à vontade. E aí o Lona, um grupo de empresários liderados por um grande amigo meu,
ele diz que se o Rodrigo tivesse, se eu estivesse, que eles iam construir, desliga isso aí, eu não sei o que é, que eles iam construir um... Você tá para tirar o ruído no fundo, fica tranquilo. Tá, não, essa coisa também não tem. E um investimento de mais de 600 mil reais, que nessa construção não tem dinheiro público. O grande achado, o prefeito acha um terreno no centro, negocia com o proprietário, faz um contrato de cessão, a gente dá todo o apoio, toda a estrutura. Então foi a grande conquista, porque foi o mostrar que o diferente era possível na educação. Ainda que o Luana seja uma instituição com vida própria, a gente traz uma parceria para a educação. E junto a isso, a gente tem uma preocupação, e eu também não vou falar de outros momentos aqui, mas vou falar desse momento da alimentação escolar. Eu sempre entendi que numa cidade como a nossa, que é a segunda pior renda per capita do estado do Rio de Janeiro, que melhorou e depois caiu de uma forma estrondosa, era fundamental para que nossas crianças, se alimentassem bem na escola. Então a gente busca entregar um cardápio diferenciado, uma comida que seja de qualidade, e eu tenho certeza que a gente, ao fazer isso, a gente também conquista, a gente atinge o coração do pai, da família, entender as necessidades estruturais das escolas. Pegamos sim unidades num estado muito ruim, tem muito que ser feito, às vezes eu fico chateado porque você bota no papel e imagina, com 2 meses eu resolvo isso, e quando você está resolvendo, você descobre que tem mais um problema, mas a gente está melhorando a questão da infraestrutura. Tivemos um problema grave com a escola de Arena, que nos atrasou também, a escola que foi devastada por criminosos, né? Foi um negócio de filme, homens com pistola, subindo e cortando energia no poste, passaram 4, 5 horas na escola, levaram todo o cabeamento da escola, quer dizer, um negócio assim, surreal, todo mesmo, os caras entraram pelo sótão, enfim. Mas a gente, de qualquer maneira, priorizando a recuperação desses prédios públicos. E aí eu descubro um projeto chamado Orquestra nas Escolas, um programa. Que a música mudou minha vida, eu não sou músico formado, mas eu toco profissionalmente há muitos anos, já vou para 20 anos, e descubro um projeto com crianças e jovens das favelas do Rio de Janeiro, custeado pelo Santander, pelo Uber, por embaixadas, mas nunca pelo poder público. Uma prefeitura só que tinha aderido, que é a Orquestra nas Escolas, onde jovens sem perspectiva nenhuma viram músicos tocando violino, tocando oboé, formando orquestras, montando orquestras, tocando. E, obviamente, no momento de necessidade de recuperar perda educacional, de mexer com o emocional dessas crianças, que a gente precisa do acolhimento mais do que nunca pós-pandemia, de pegar os rumos do IDEB e colocar no trilho. A música melhora a abstração, a capacidade, o seu emocional. Nietzsche já disse, né? A vida sem a música seria um erro, um grande erro. E o prefeito compra essa ideia. E a gente está com um projeto, programa funcionando nas escolas, a gente vai formar as 5 orquestras aqui, e a gente vai, não só no profissional, mas sobretudo nessa questão lúdica, que eu acho fundamental na escola, levar o poder da música para mais de 4 mil alunos dos 5.600 e tantos que a gente tem. E aí, nisso a gente vem para um outro lado, que eu considero uma grande conquista, relacionamento com os conselhos, relacionamento com os sindicatos, professores, sempre aquela coisa de eu sou seu inimigo, e aqui não existe isso. Há um respeito institucional absurdo entre a Secretaria de Educação e o sindicato, que nos fez avançar em pautas polêmicas, dizendo não quando eu tenho que dizer não e mostrando por que eu não. Tendo a humildade de dizer, poxa, que ideia legal o sindicato trouxe para cá, quando a gente chega a dar uma reposição de 20%, nunca dado na história, e feito em conjunto, onde o prefeito compra a ideia também. Então hoje a gente tem um relacionamento que a gente entende o espaço de cada um, mas há um respeito, então isso também eu acho uma grande conquista. Considero algumas questões que parecem simples, como o Senadarte, que é o Centro Educacional de Natação, Dança e Artes Marciais, fechando esse tripé do lúdico na sala de aula, ou da escola em saída, como queiram. É um centro educacional que tem natação,
dança, hip hop, balé, karatê, jiu-jitsu, capoeira e taekwondo. A gente está começando agora, mais de 1.300 inscritos, a gente já deve estar com 100 e pouco. Agora chegaram hoje os equipamentos de natação, e a gente espera que exploda agora essa procura, nesse contraturno, levando mais uma vez isso para a sala de aula. Eu podia estar falando para você de tudo que muita gente vai falar, muito secretário ao ser entrevistado, mas eu quero mostrar esse lado que eu acho que faz uma diferença, não tenho certeza, uma diferença muito grande no que vai explodir na sala de aula. Temos problemas sérios, problema de calor na sala de aula, nós achamos um problema grave que passa por subestações que não foram colocadas e aparelhos de ar espalhados pelas paredes de enfeite, avaliação de carga nas escolas feita de forma errada. Temos um problema grave que é a busca de vagas em creche, que a gente está também entregamos 2 salas agora, temos 2 salas no Osíris fazendo, a creche de Bandeirantes, que a gente vai estar numa luta para poder entregar, mas a gente vai conseguir, a gente conseguiu sanar todos os problemas, a creche nova que a gente vai construir, que a gente não construiu ainda, porque o CIS, o Centro Integrado de Educação e Saúde, que dialoga com os problemas dos nossos alunos com necessidades, seja de fono, seja necessidades especiais, a gente trouxe para onde funcionava a educação e a gente veio para cá, para lá atrás, onde é o CIS, fazer uma nova creche. E desapropriação no terreno em Dux para fazer a creche em Dux. O próprio Senadarte a gente vai levar para Dux também. Enfim, porque entendo essa mesma lógica. Não adianta, aqui em cima tá legal, se eu não zero minha espera em vagas de creche. E assim, cereja do bolo, a Clínica Escola do Autista, que muita gente acha que tem dinheiro do governo federal, que tem dinheiro do governo do estado, ainda mais que a Michele Bolsonaro veio aqui, o Cláudio Castro veio aqui. O Cláudio Castro, inclusive, foi de uma grandeza muito grande, porque ele falou, na fala dele, ele teve a humildade de dizer: não tem nada meu aqui, não tem nada do governo federal, parabéns para o prefeito. Foi algo que surpreendeu todo mundo, que nos aborrecia muito naquele momento. E eu fiquei muito aborrecido, porque estava sendo tratado em determinado momento como se tivesse recurso do governo federal, recurso do governo estadual, sim, e não tinha. E foi algo que o prefeito também, desde o primeiro momento, uma indicação importante que desde o ano passado se discutia, a gente ouvia, ano passado não, perdão, desde 2020, a gente ouvia falar sobre a questão da causa do autista, e eu não entendia por que não se investia em construções, em instalações para a Clínica Escola do Autista. A gente foi beber na água do município de Itaboraí, uma grande especialista chamada Berenice Piana, uma vereadora daqui, a Márcia Matos, que é uma entusiasta, e a gente inaugura a Clínica Escola do Autista. A gente está nessa fase ainda de diagnóstico, de levantar a quantidade realmente de alunos que a gente tem na rede, daqueles que não são alunos também, mas é uma grande conquista, onde você tem a parte da saúde, você tem a parte da educação, mas assim, um estudo muito profundo de como isso vai de forma mudar a vida das pessoas através dessa parceria entre educação e saúde do município. Então é a cereja do bolo, terceira Clínica Escola do Autista do Brasil, uma cidade pobre, pequena como Tanguá, ao ponto da primeira-dama desse país fazer questão de vir aqui. Então, assim, essas são as grandes conquistas. O empoderamento das equipes, o respeitar da ação do outro, né? Essa questão do delegar, o trazer o diferente para o ensino, para a educação, para que melhore aquilo que já é cotidiano, que já é tradicional. Aquela história, qual professor que nunca ouviu, nunca repetiu que a nossa sala de aula é a mesma de 200 anos atrás, no momento que não dá mais. A gente está numa luta ainda para investimento em tecnologia, a gente tem feito, mas precisa fazer muito mais. Mas, como eu disse, é cobertor curto. Tem sido cobertor curto, ainda que tenha um prefeito que entenda, mas é cobertor curto. Então, essas são as realizações que eu gostaria de dar destaque nesse momento. Algumas que são imateriais e outras que são materiais. Bom, Luciano, você falou bastante coisa
sobre o que já aconteceu nesse curto período de gestão sua, do prefeito Rodrigo, sua à frente da Secretaria de Educação, mas ainda temos aí 2 anos e meio, né? Acredito que ainda tenha muita coisa na tua cabeça, muita coisa já no papel, que ainda vai acontecer aqui no município. Aquilo que você puder adiantar para nós, que você puder já colocar para nós, o que já tem aí que vai acontecer no município de mudança, de coisa nova, de novidade, de coisa bacana, até o final dessa gestão do prefeito antes da nova eleição? Para começar, eu já tinha dito na questão do zerar essa vaga de creche. A gente está bem planejado em relação a isso. O tempo da administração pública é um tempo diferente e às vezes é difícil para o cidadão que não vive esse cotidiano entender. Vou sair de casa e vou comprar 10 quilos de carne para fazer um churrasco. Eu chego no mercado que eu quiser, compro a marca que eu quiser, pago e vou levar para o churrasco. Na administração pública não é assim. Você abre um processo, você tem toda uma cotação, você não pode dizer a marca que você quer, olha, a carne é assim, assada e tal, e aí você, dentro desse processo, você tem aquilo que ocorre, você vai para a disputa, aquele que perde não aceita, ele entra na justiça, enfim. Então, esse tempo não é o tempo que é o tempo de quem não está na administração, mas existe um planejamento. E o prefeito é muito rígido nisso, que facilita o nosso trabalho. A cobrança é intensa, mas facilita porque ele tem essa capacidade de entender esses percalços e tal. O meu grande sonho, o grande objetivo é melhorar o índice, melhorar esse índice educacional de verdade. É fazer com que nossas crianças melhorem não só a dita nota, mas a sua forma de entender o processo cidadão, o processo republicano. Sobral no Ceará é uma referência para todo mundo. E por que Sobral deu certo? Porque lá é um sistema de educação. Eu me orgulho muito de uma lei tão bobinha que eu fiz aqui em Itanguá, mas ela é simbólica, que proíbe a mudança das cores quando muda o governo. As cores são os 2 azuis da bandeira de Itanguá. Pronto. Então não importa o prefeito que entre, ele não pode mexer nessas cores. O que eu quero dizer com isso? Não deixa de ser um sistema. Porque normalmente o prefeito não entra, não, tira o azul porque o azul lembra Jorge. Vamos botar rosa porque é a Adriana. Aí a Adriana perde, não, eu prefiro agora o verde. E falando isso de uma forma bem simplista, um sonho de deixar um sistema, de jogar um sarrafo para o alto. Eu vou dar um exemplo que eu dei recentemente numa inauguração que eu falei, eu não lembro, que é a questão da coleta do lixo na cidade de Itanguá. A coleta de lixo sempre foi uma referência. Então a população não aceita menos do que uma boa coleta. Quando atrasa um dia, é um desespero nessa cidade. Uma vez eu estava com um amigo aqui e ele falou, mas que é isso, Luciano? Na minha cidade, meu Deus do céu, é o contrário. A gente fica surpreendido quando não tem atraso. Por quê? Isso, a população, pode entrar o prefeito que for. Se a coleta de lixo não funcionar bem, essa população ela vai para a rua. Porque virou algo sistemático, é algo que ultrapassa os governos. Se alguém perguntar quem é que colocou a coleta de lixo para funcionar, talvez ninguém saiba, porque ela funciona. Então, uma educação que seja sistêmica nesse sentido. Sabe, aquela coisa de entrar outro prefeito e falar, não, eu não quero mais esse negócio de lona na lua, não quero mais. Eu vou, que é isso? Você vai tirar isso do meu filho? É jogar o sarrafo para o alto nesse sentido. Então, isso é um a fazer. Deixar algo que o próximo que entrar não consiga mexer a forma de conduzir, mas determinadas conquistas elas sejam mantidas. E tem questões que parecem simples, mas é o tal de um texto de planejamento, a questão dos professores especialistas que a gente precisa resolver, os professores mediadores que a gente vai estar agora colocando, é sempre uma falta, entra governo e sai governo. Nós convocamos agora, está no processo de criação dos cargos, porque essa necessidade ela urge. Eu falei dos autistas, mas está muito além disso. E assim, é impressionante, o fato de estar usando um par de muletas há 2 meses, eu brinquei, quando eu comprei meu primeiro Fusca, eu via Fusca em tudo quanto é lugar. Quando eu comprei um Gol Geração 3, eu via Gol Geração 3 em todo lugar. Com a Zafira agora é espinha, eu tenho uma espinha. Eu não enxergo carro nenhum, mas como eu sou capaz de falar quantas espinhas tem na cidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu passei a ter uma espinha,
a minha visão passa a ser das minhas. Então, o fato de usar a muleta me trouxe um olhar. Se eu já tinha um respeito, esse respeito hoje ele é muito maior. E cresce muito, não só o número de autistas, por várias situações. E a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas ditas minorias, né? E eu sempre brincava isso com os meus alunos. Eu falava que democracia é a prática da maioria, é a decisão da maioria, desde que não oprima a minoria, senão vira tirania. Que muita gente se esconde. Então, assim, que seja uma educação também que eu deixe esse legado, que eu deixe o dentista funcionando na escola, que é outra coisa que a gente vai entregar, que a escola tenha um atendimento psicológico, uma estrutura que, ainda que a gente não tenha, de repente, a quantidade ou o tamanho que os grandes municípios que têm os royalties do petróleo tenham, mas é possível fazer e ter essa entrega. Gestão, né? É isso. Então, assim, o meu olhar de educação é isso, é que a gente consiga entregar. Eu nem falei da FAETEC, que a FAETEC passou para a qualificação profissional, para a ciência e tecnologia, mas fomos nós na educação, com também a articulação do prefeito e tal, que entregamos essa FAETEC, mas mostrar que o ensino é esse conjunto. É a qualificação profissional que está lá, é a arte, é o teatro lá na Lua, é a música, é o esporte linkado. Então, assim, o grande objetivo daqui para frente é fazer com que tudo isso se encaixe em resultados. E eu ouvi hoje, antes de vocês chegarem, eu estava com uma reunião com várias coordenadoras aqui, exatamente para entender. E ouvi de uma delas que disse que vários professores já dizem que nesse iniciado do Ano na Lua, do Orquestra nas Escolas, do Senadarte ainda muito tímido, como eu disse, você deve estar com 100 e poucas crianças lá, vamos chegar a 1.300, já começou a mudar algo que é sentido. As turmas estão agressivas, a gente vive um momento muito complexo e eu já percebi isso. E eu tenho quase que certeza, hoje eu tenho ido na piscina com muito cuidado por conta do meu tratamento. Eu chego lá um pouco antes das 7, às vezes 7. Quando eu estava saindo, eu vi uma criatura que eu conheço que entrou na capoeira, aluno da rede municipal. Eu falei, eu quero ver essa agressividade. Ele vai deixar a agressividade dele ali e vai aprender outras coisas. Então eu acredito que tudo isso vai fazer uma diferença muito grande. E assim, conhecer o chão da escola ajuda muito, porque eu sei o que o professor sente. Eu não posso ser indiferente com aquele sentimento que eu conheço, aquele sentimento. É difícil às vezes pedir paciência. Eu lembro que eu fui no Antônio Duarte, logo no início, já tinha um grupo lá com uma lista de... não sei o quê. Chegou a máquina copiadora. Mas não sabia que tinha chegado o copiador. Mas as obras, eu falei, a gente não vai fazer obra de acordo com o que o secretário acha. A gente está pautando as nossas ações, ainda que não seja no tempo que a gente esperava, naquilo que a comunidade escolar está dizendo para a gente. Se a gente fez aqueles banheiros na parte de cima do Antônio Duarte, é porque o Antônio Duarte disse que queria sim. Então a intenção é essa, é atender o Jorge, o aluno do Jorge, aquele funcionário que está na secretaria que vivencia ali, nessas entregas. Então assim, eu acho que é isso. Algumas coisas eu não devo falar, porque elas podem acontecer ou não, mas essas, eu acho que o grande na minha cabeça é esse índice, a gente olhar para Tanguá e falar, pô, a educação está melhorando de verdade, porque é isso que vai mudar a vida dessa garotada, vai mudar a vida dessas famílias, a grande maioria sofrida, e esse sistema, deixar algo mesmo enraizado, que aquele que entre não possa, ele vai mudar a forma, mas que não seja nenhuma conquista menos, né? Nenhuma conquista menos, né? Por aí. Acho que é isso, então. Então, Luciano, estamos indo para o final da nossa entrevista. Acho muito produtivo, conversamos bastante. Infelizmente, uma hora tem que acabar, né? Porque o YouTube tem restrição de tempo. Eu acho que eu vou ter que dividir essa entrevista, mas tá bom. O ouvinte, o seguidor vai gostar, vai poder usufruir dela bastante. Queria que você abrisse seu coração para o público que está vendo aqui a nossa entrevista. Colocasse aí, sem pauta, sem pergunta, aquilo que você deve falar de dentro de você para aquele que está assistindo você e vai pensar naquilo que tu já fez, naquilo que tu vai fazer ou naquilo que não vai ser possível fazer. Abra seu coração
para os seguidores do canal Preparação e Educação, por favor. Para começar, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Eu tenho consciência disso, amadureci muito nesses 50 anos, tenho meus pés fincados no chão. Minha vaidade. Ih, rapaz, deu vontade de chorar, tem que parar com isso. Eu vi um chorão dos anos. Não vou editar se chorar. Não, eu tenho que parar, eu tenho que segurar minha mão. Mas minha vaidade ela é quase zero. Quase zero. E é difícil você estar numa estrutura de poder e falar que você é desprendido do poder. Hoje eu sou. Tanto que hoje a maior dificuldade vai ser alguém me convencer a ser candidato. Uma coisa já é certa, eu não sou candidato a vereador. Inclusive eu fiz até uma reunião recente com um grupo de pessoas que sempre me acompanharam, me emocionei muito. Primeiro que as pessoas foram, e ali eu disse os meus motivos e conversei com aquele grupo, o grande grupo que mais me acompanhou, que sempre esteve comigo. Me emocionei porque em determinado momento, algumas pessoas, não vou ficar falando o nome, mas teve um que me abraçou e falou, cara, eu vou te falar uma coisa que eu nunca te falei, eu votei em você minha vida toda, o que eu vou fazer agora? Na ordem dos músicos. Foi na ordem dos músicos. E ele falou isso para mim. E ele com os olhos cheios de lágrimas. Então assim, isso facilita a minha vida aqui. Porque se o prefeito amanhã chegar para mim e falar assim, Luciano, eu acho que já deu, a gente está com um pensamento diferente. É óbvio que eu criei um carinho pelo que a gente fez. Onde a gente está aqui, isso aqui é um parto. Isso aqui é uma estrutura, com 11 suítes, que a gente paga R$4.000 por mês de aluguel, que eu me orgulho muito de dizer que a gente paga só R$4.000 por mês para essa estrutura toda, e que a gente quer comprar, que está ali no radar, para deixar isso aqui para a posteridade, mas não tem nenhum tipo de tática, nenhum tipo de olha, eu tenho que fazer isso, porque se eu fizer isso me garante aqui. Não. Eu penso assim, eu preciso fazer isso porque é isso que vai fazer funcionar. Posso errar. A educação vai funcionar assim, a equipe vai render assim. E eu já disse não. E assim, é engraçado porque o prefeito é casca grossa e eu sou casca grossa. E a gente ficou 6 anos sem se falar. Então, às vezes, os casca grossas, respeitando ali as devidas da hierarquia, mas a faísca ela sai. Mas é muito legal o jeito que ela sai. Porque ele tem um sentimento de ter escutado uma coisa durante a vida toda, e que ele falou para mim, eu ouvi o tempo todo isso, e eu não sou isso. Eu vou provar que eu não sou. Isso aqui não é a estrutura de poder. Eu gosto muito de Maquiavel, um dos maiores injustiçados, né? Tanto que a gente fala, fulano é maquiavélico como algo negativo, e Maquiavel, ele foi tido como alguém que fomentou aquilo. E, na verdade, ele não fomentou, ele interpretou. Ele te mostrou o que é relação de poder. Ele diz o que é o ser humano. E nós somos, infelizmente, né, nós somos responsáveis por quase tudo de ruim que acontece ao nosso redor, porque a nossa essência é que ela é meia dúbia. Então, enquanto secretário, eu não tenho esse apego e me sinto à vontade de não ter esse apego. A gente vive uma sociedade extremamente arrogante, desrespeitosa com o outro o tempo todo, um grande faz de conta. A gente não respeita mais a opinião do outro, todo mundo virou dono da verdade, então cada um se fecha na tua casinha e eu vivi a minha cabeça ela é totalmente diferente. Eu sou um democrata convicto, mas democrata de verdade, não democrata até o Jorge parar de concordar comigo. O Jorge parar de concordar, eu deixo de ser democrata. E é isso que a gente vê aí fora. Sim, verdade. Enquanto secretário de Educação, eu acho que eu também tenho essa missão, enquanto eu estiver por aqui, de liderar um time, mas também deixar claro, porque eu, como educador, como professor de história, formado numa universidade, considerada uma das melhores, mas que também durante vários momentos tentou cercear o meu pensar. Eu sempre tive isso. Mas por que você está mandando eu ler isso? Isso aqui eu não posso ler. Isso aqui não presta. Mas quem tem que dizer que isso aqui não presta sou eu. Você me ensina a ler. Você me ensina a interpretar. Minha vida toda foi assim com meus alunos. Eu lembro que eu criei uma polêmica no trabalho de filosofia, como quase todo professor de história, sou habilitado em filosofia e sociologia, que foi no auge de uma polêmica, onde eu dividi. Um aluno meu foi com a camisa do mito e outro com a camisa do Lula livre. E era impressionante como isso criou um incômodo, não entre os alunos, mas entre aqueles que deveriam ensinar os alunos
essa convivência decente e pacífica. E eu fiz de propósito, porque para mim isso é a coisa mais natural do mundo. Ninguém vai me convencer, porque eu sou um cara feito, sou um cara formado, estudado, que leio, que sei o que estou falando. Então não adianta vir contar a história para mim. Então eu gostaria muito que a sala de aula fosse justa com essas crianças, que oferecesse isso para essas crianças, porque a manipulação é muito nociva. Eu acho que quem quer educar de verdade faz isso, mesmo que aquilo seja algo que você não acredita, mas dê o direito, dê a ferramenta para que o outro decida se é aquilo que ele quer acreditar. Então assim, é o que eu tenho que falar, agradecer essa oportunidade. Eu lembro que quando eu perdi a eleição de vereador, eu passei o dia 15 olhando para o alto e falando, por quê? Porque quando eu botei as minhas falhas, os meus defeitos, os meus pecados, os meus acertos e as minhas virtudes, na minha balança, ela tendeu mais para o lado positivo da coisa. E eu olhava para o alto e falei, por quê? E a coisa aconteceu. Se eu tivesse ganhado aquela eleição, eu não estaria aqui. Primeiro que se eu... Para quê? Para quê? Se o prefeito tivesse me convidado, eu ia falar não, porque até porque uma eleição em cidade pequena é difícil, porque numa família você tem um parente que é candidato, você tem 2 parentes que é candidato, você tem alguém que te deve um favor, você tem alguém que você admira, tem alguém... Então, se você não tiver algo diferente, você vai ficar no senso comum da votação que não vai te levar a lugar nenhum. Qual era a minha bandeira? O cara que conhece o legislativo. O meu adversário dizia, eu vou ganhar dele, que ele não faz o social, que ele não sei o quê, mas ninguém conhece mais do que ele. Então eu dizia assim, Jorge, pô, sua carta tem 5 votos, arruma um para o cara que vai ajudar. De repente, aquele cara que você quer botar lá, mas eu vou botar lá para ajudar ele, porque eu conheço lá com uma palma na minha mão. Como é que eu podia ganhar a eleição e no dia, tomar posse no dia 1º, no dia 2, falar que enganei vocês que agora eu estou indo para o executivo? Então, o fato de não vencer me trouxe para a Secretaria de Educação. Se tivesse um gênio que falasse, olha, vou te conceder um pedido, eu já estou te falando qual é o pedido. Estou botando os 49 votos que faltaram para você. Falou, gênio, leva essa lâmpada para outro, me deixa onde eu tenho que estar. Não só por conta da secretaria, porque, como eu disse, o mandato ainda tem um prazo. Aqui não. Aqui meu prazo pode ser 4 horas, pode ser 8, se o prefeito se eleger, pode ser 4 dias, pode ser 4 horas, pode ser 4 minutos, o prefeito ligar e falar, olha, eu não gostei, você está saindo, está na mão dele. Mas só o que eu já conquistei até aqui, primeiro para mim, no sentido de uma experiência nova, muito nova, eu já tinha sido secretário, mas não dessa importância, e trazer um pensar diferente. E a gente sabe que a gente criou uma estrutura legal. Então é isso, eu sou um cara grato, entendo, a tudo dá graça, né? E eu acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, que a gente tivesse mais respeito pelo outro e conviver com a diferença, sobretudo é isso. Eu posso não concordar com nada que você fala, mas vou defender até a morte o seu direito de dizê-lo. Se eu não me engano, foi Voltaire. E é isso, a gente fala isso e às vezes o cara que está falando isso na sala de aula, ele está obrigando ao aluno dele, ou está punindo o aluno dele porque o aluno não pensa igual a ele. Então é isso aí. Muito obrigado, professor Jorge, parabéns. Eu confesso que eu não lembrava os detalhes, mas lembro que você, que não é tão alto, foi o maior naquela formação pelo seu exemplo de vida, porque aquilo é educar. Aquilo que você falou ali mexeu com a vida de alguém, você pode ter certeza que mexeu com a vida de alguém. E é isso. Luciano Lúcio, secretário municipal de Educação de Itanguá. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, professor Osório. Paz e bem.